Bom, agora vamos ao ano 960 da era cristã. O que é que está se aproximando? O ano 1000. Lembra que eu tinha dito para vocês que já vinha há alguns séculos, alguns dizendo que estava se aproximando, né, o fim do mundo, né, e que eles tinham que fazer até um esforço para poder, um mutirão, né, para poder esvaziar o purgatório. Ok? Bom, então é o item 13 do material didático. Um pregador anuncia o fim do mundo. Próximo do ano 960 da era cristã, um monge católico começou a pregar que o fim do mundo se daria no ano 1000 da era cristã. A Europa entrou em pânico, aguardando o fim. O ano 1000 foi chamado na história de o ano do pânico. Bom, coloquei um texto aí de um historiador, que saiu na revista super interessante. Eu gosto sempre de ler o que os historiadores escrevem, né? Veja o que ele diz. Dos mosteiros se propagava também pela voz dos abades dos sermões que acompanhavam as missas uma terrível profecia que submeteria os fiéis a outro tipo de provação. O fim do mundo exatamente no ano 1000, com a ocorrência em sucessão de incomparáveis acontecimentos, como a aparição do anticristo, a volta de Jesus à terra e o juízo final. Ou seja, porque Apocalipse capítulo 20, no final dos anos 1000, dos 1000 anos, Jesus volta, né, para instituir o juízo final. É o que está em Apocalipse 20. Nós acreditamos que esse reino milenar de Cristo ainda virá. Tá bom? Que ele ainda virá. Já para os católicos ele já estava acontecendo. E aí eles começaram a pregar que seria agora, nesse ano 1000, no juízo final. Porque quando você vai em Apocalipse 20, tá bom? No final dos 1000 anos tem o juízo final. Então, para você ver que é uma escatologia que a história prova que está errada. Essa era a escatologia dessa igreja, né? E o julgamento de todos os homens por Deus. Isso aqui, irmãos, vai ser, eu digo para vocês, isso aqui vai ser assim um objeto de poder. Isso vai ser um objeto de poder. A Igreja Católica ela vai enriquecer muito após esse período. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, né? Como eu fazer para eu passar pouco tempo no purgatório? Porque o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Então muitas pessoas começaram a fazer doações, irmãos. Doações, né? E o período está se aproximando, né? Aqui faltam 40 anos ainda. Então algumas pessoas eles diziam, olha, como é que eu posso passar pouco tempo no purgatório? Olha, você vai fazer o seguinte, qual o tamanho da tua fazenda? Né? Quantos filhos você tem? Aí, bom, tenho 3 filhos, então você faz o seguinte, divide a sua terra em 4 partes, quando você morrer, dá uma oferta para a Igreja Católica. Essa oferta, ela vai reduzir o seu tempo no purgatório, o tempo que a tua alma vai passar no purgatório. Não vai nem dar tempo de você dizer, começou a queimar, você já sai de lá. Então as pessoas faziam doações e doações. Vai passar o ano 1000, ali pelo ano 1070, a Igreja Católica vai estar com uma influência tão grande. Diz a história que vai ter bispo, papa, que eles eram mais ricos que os reis, mais ricos que os imperadores, de tão ricos que eles vão ficar. O comentário prossegue. A crença no fim do mundo, no ano 1000, derivava de uma interpretação literal de um dos mais obscuros textos bíblicos, o Apocalipse de São João, capítulo 20, né? De fato, ali se lê que depois de se consumirem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, saindo para seduzir as nações dos 4 cantos da terra e reuni-las para a luta. Mas desceu um fogo do céu e as devorou. E os mortos foram julgados segundo as suas obras.
Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. Esse milenarismo crasso, como dizem os comentaristas do Novo Testamento, apropriou-se dos corações e mentes dos europeus. Na verdade, esse historiador aqui não está sabendo interpretar corretamente. Eu estou mostrando para vocês na história que essa era a teologia católica. Então, isso vinha sendo pregado pelos católicos. Na verdade, já, vamos dizer, já não se apropriou nesse momento, já tinha se apropriado há um tempão. Lá dos dias de Eusébio de Cesareia já tinham pessoas defendendo isso. O historiador prossegue. Quanto mais se espalhava a profecia e mais próximo estava da data fatal, mais apareciam indícios infalíveis do fim dos tempos. Um eclipse, um incêndio inexplicável, o nascimento de um bebê monstruoso, uma praga agrícola, a passagem de um cometa no céu, o relato da aparição de uma baleia do tamanho de uma ilha na costa francesa, a grande epidemia, e teve uma epidemia para completar, né? Teve uma epidemia em 997, tinha sempre epidemia, né? Mas naquela época, como as notícias não eram tão bem documentadas, né? A pessoa deveria até aumentar mais. Talvez tenha tido uma epidemia pequena, né? Ou média, mas as pessoas tornaram ela monstruosa. Uma crônica de um certo Sigeberto de Gembloux descreve um terrível tremor de terra e a imagem de uma serpente vista através de uma fratura no céu. Começaram a inventar coisa para aterrorizar o povo, né? Muita gente doou todas as suas posses, muitos também se infligiram cruéis castigos, começaram a se martirizar a título de penitência. Os historiadores interpretam o terror milenar que se apossou dos europeus como uma expressão do caos político que se seguiu à desagregação do Sacro Império, desenhada com tintas fornecidas pelas Escrituras. Em 954, um pequeno tratado do Anticristo, de autoria de Addison, abade de Monttier-en-Der, França, previa o fim do mundo depois de todos os reinos estarem separados do Império Romano, ao qual haviam estado anteriormente submetidos. Nesse período, o que estava acontecendo? Estava acontecendo briga dentro do Sacro Império Romano Germânico. Lembre-se, o que é ele? Okay? Então, no ano 954, no ano 800, o Papa ele organizou oficialmente, junto com Carlos Magno, o Reino de Deus, o Império Santo de Deus, que já vinha há algum tempo, né, na crença católica, ou desde Constantino, ou desde Jesus, normalmente desde Constantino, é que eles diziam. Estava havendo briga entre eles, entre aqueles muito reinos bárbaros que Carlos Magno tinha obrigado a aceitar a fé católica. E nessa confusão entre eles, aí surgiu esse herege pregando que essa divisão no reino de Deus é um prenúncio do fim. Aí que as pessoas entraram ainda mais desespero, né?